Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa Hora de Saúde. O programa de domingo de manhã que trata de saúde. Hora de Saúde é transmitido para o estado do Pará todo pela TV RBA. Para todo o estado do Pará. E é transmitido para o mundo todo pela internet. O link é tvrba.com.br/ao vivo, para o mundo inteiro. Eu falo todo domingo e vou falar de novo. Eu tenho um amigo que nos assiste em Oslo, na Noruega. Eu tenho um assistente no Canadá, que é o Dr. Eduardo Costa, tem até meu nome. Tenho assistente nos Estados Unidos, amigos meus e parentes. Eu tenho um cunhado lá e sobrinhos. Nos assistem em Portugal, onde toda a família da minha esposa é de lá. Nos assistem em Macapá, onde a minha família é toda de lá. Ou seja, os meus amigos de São Paulo, o nosso programa cada vez mais sendo divulgado no mundo inteiro. E na época da Copa, Hilton, um amigo meu me passou um WhatsApp da Rússia, que estava nos assistindo. Pessoal, mais um super, mega, eu não tenho mais adjetivos para usar nos meus convidados. Mas hoje o nosso convidado é muito especial. Outro ex-aluno. Eu sempre falo que teve uma turma no início dos anos 90 que só foi sucesso. Essa da tua área, da tua época. A turminha que me dá o maior orgulho quando falo que foram meus alunos. O professor Hilton Pereira da Silva, Hilton Silva, como nós chamamos, o Hilton, meu amigo. O Hilton formou em 91, se eu errado, corrija. Fez mestrado em antropologia nos Estados Unidos, na Pensilvânia. Isso. Depois fez outro mestrado em saúde pública, onde? Em Ohio. Em Ohio. Depois fez doutorado em antropologia na área de saúde, de novo na Pensilvânia. Não, em Ohio. Em Ohio. Uhum. Pois é. Tá vendo que é muita coisa importante? Voltou, fez concurso para a Universidade do Rio de Janeiro, para a Federal. E há 10 anos já, né? Isso. Foi convidado pelo reitor, o Alex Fiuza de Mello, para montar a pós-graduação em antropologia na nossa universidade. E hoje ele coordenou até recentemente o curso de pós-graduação em saúde coletiva. Pessoal, vocês não imaginam o quanto isso é importante. Eu costumo chamar de grande buraco negro, ou buraco negro da ciência local, no período da ditadura, de 64 até 85, a área médica, a área de saúde não produziu nada, não teve nenhuma produção científica. Nós tivemos grandes professores, Camilo Viana, Domingos Rios, Betina, mas a gente não teve uma produção científica do porte que nós queríamos. E em 96, o MEC chegou aqui e naquela época queria fechar a Faculdade de Medicina Federal e a UEPA, porque os professores não tinham pós-graduação. Porque ninguém influenciava a pós-graduação. Eu lembro que eu falei para uma professora minha, eu pretendo fazer mestrado. Ela disse, meu filho, isso é bobagem. Nossa. Meu filho, isso é bobagem. Então, em 96, no curso de medicina, na área clínica, na área de medicina clínica, a única pessoa com doutorado era eu. Né? Era o único. E aí, por causa disso, eu coordenei a primeira pós-graduação, que o MEC queria fechar a faculdade. E aí eles deram um prazo. Até 2000 tinha que ter uma quantidade, que eu não lembro agora o número, de professores com mestrado. E nós negociamos, como eu passei a vida toda na Escola Paulista de Medicina, naquela época ainda era Escola Paulista de Medicina, nós negociamos e criamos o primeiro mestrado interinstitucional do país, tá? Que foi com a Escola Paulista de Medicina, aqui em Belém. Quem coordenou fui eu, e nós formamos, para nós e para a UEPA,
88 mestres em cardiologia, cirurgia geral, gineco-obstetrícia, pediatria e em saúde pública com Fiocruz, do Rio de Janeiro. Entre 97 e 2000, isso quem coordenou fui eu, nós conseguimos formar 88 mestres para as 2 faculdades, tá? E a ideia era imediatamente seguir no doutorado, mas aí parou. Parou, não houve interesse do MEC, a universidade parou. E eu fiquei assim, enaltecido, digamos assim, quando eu fui para a banca de tese do Luiz Alberto Maneschi e soube de ti o quanto isso andou depois de mim, né? Eu tinha dado aquele salto que eu achei que era... Eu sempre acho, quando falam do curso, a medicina vai fazer 100 anos agora, eu sempre falo assim, um dos responsáveis pelo grande salto fui eu, da pós-graduação, porque isso é o grande salto. Mas depois desse primeiro grande salto, você foi responsável pelo grande salto de depois. Me conta isso aí depois. E super obrigado por vir aqui, Hilton. Obrigado mesmo, hein? Você vai ser um convidado frequente. Eu agradeço muito o convite, é sempre um prazer, né, estar com você, conhecer um pouco mais dessas histórias da medicina, da saúde aqui na nossa região, do qual você participou com grande intensidade e ainda participa hoje, né? Então, na verdade, eu estou agora na coordenação do programa de pós-graduação em antropologia, onde nós temos uma área de concentração em bioantropologia, que trabalha, entre outras coisas, na interface entre ciências sociais e ciências biomédicas. Certo. É uma linha de pesquisa chamada Socioecologia da Saúde e da Doença. E em 2013, né, eu, juntamente com o professor João Guerreiro e uma série de outros colegas da UFPA, trabalhamos na construção de um programa de mestrado em saúde coletiva aqui na nossa região. Já existia anteriormente um programa que tinha sido coordenado pelo professor João Guerreiro, da genética, que era um programa em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz e a Universidade Federal do Amazonas. Esse programa... Federal do Amazonas. Isso, Federal do Amazonas. Esse programa, ele funcionava tanto aqui em Belém quanto lá em Manaus, né? E ele acabou tendo uma contribuição importante do ponto de vista de formação de pessoal em nível de mestrado aqui para a nossa região. Certo. Aí, a partir de 2013, nós consideramos que já tínhamos aqui no Pará massa crítica suficiente dentro dessa área de saúde coletiva para iniciar o nosso mestrado. E aí, então, começamos e o professor João Guerreiro foi o primeiro coordenador, né? Eu não cheguei a ser coordenador, então só uma pequena correção, eu não cheguei a ser coordenador do programa. E a nossa coordenadora anual é a professora Naísa, que tem tocado aí esse trabalho como junto com uma equipe... eu sempre entro em contato contigo. Pois é. Então, é uma equipe muito competente. Nós temos professores excelentes de diversas áreas, da enfermagem, da nutrição, da farmácia, da odontologia, que têm contribuído sobremaneira para esse avanço aqui no Pará. Esse programa é em saúde coletiva. Isso. Ele chama-se Programa de Pós-Graduação em Saúde, Ambiente e Sociedade na Amazônia. Né? E ele está incluído dentro da área de saúde coletiva, porque nós sempre entendemos que esse é um dos grandes desafios na nossa região. Isso é interessante. Hilton, porque você mexe com antropologia. É a primeira vez que eu converso com um antropólogo, em que eu entrevisto um antropólogo. Qual é a importância da antropologia nessa área de saúde que a gente só imagina, mas não tem um embasamento forte? Olha, de acordo, inclusive com as diretrizes curriculares nacionais para a formação de médicos, né, a inserção do processo de humanização dentro dos currículos de medicina, ela é absolutamente fundamental. Geralmente, quando se pensa na área da saúde, você pensa em uma área dura, né, onde você está trabalhando com doenças, patógenos, laboratório, mas a maioria das pessoas não leva em consideração que a doença é um processo, sobretudo, social. As manifestações biológicas, elas, sem dúvida, são um grande foco de ocupação dos nossos colegas médicos, mas, sobretudo, o trabalho do médico, ele é um trabalho social, ele é um trabalho de acolhimento, é um trabalho de respeito, de reconhecimento desses processos. Então, nós temos trabalhado fortemente com os nossos alunos na graduação a inserção das ciências humanas nesse processo de criar um médico
que não apenas seja competente do ponto de vista técnico, mas, sobretudo, seja competente do ponto de vista da sua relação humana com o seu paciente. Como Hipócrates falava, especialista em gente. Especialista em gente. Nós não podemos continuar a ter especialistas em doenças ou em órgãos ou em sistemas que tratam os pacientes pelo número ou pelo nome da doença, né? É preciso que nós tenhamos pessoas que, sobretudo, estejam dispostas a compreender qual é o processo de formação dessa doença. A doença ela é o resultado, muitas vezes, de uma trajetória de vida de uma pessoa. Então, é essa trajetória que vai nos ajudar a chegar a um diagnóstico adequado. Certo. É essa trajetória que vai nos ajudar a compreender o quanto o ambiente no qual essa pessoa vive influencia alguma potencial doença que ela tenha desenvolvido. E nesse campo, a saúde coletiva também é absolutamente fundamental. Isso é fantástico, esse olhar agora, esse olhar holístico no ser. Né? Por quê? Chegou uma época, eu sou professor de medicina há 40 anos. Houve uma época que o aluno ele queria ser especialista, ele não queria, sabe, ele queria ser cirurgião plástico de dedo mindinho, cirurgião plástico de orelha, mexer com a tomografia só. Não queria saber do ser humano. E eu tive um período de muitos alunos que tratavam o doente como o leito 43, o leito 14, exatamente. Sabe? Aquele lá do leito, ninguém sabia do seu João, do seu Antônio, do seu... Né? O da ascite, o da pneumonia, o da broncopneumonia, o cardiopata. Infelizmente... Então, houve um período, e isso está voltando, porque nós tivemos essa formação, né? Eu acho que o nosso lado humanístico foi muito grande. Eu fico preocupado hoje com a nova formação de médicos, com a formação do médico. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Nós tínhamos aulas práticas com os pacientes. Com os pacientes. Então, a gente aprendia tudo isso com um professor sempre no lado, discutindo a conduta. Hoje em dia, os alunos têm aula prática com o boneco. E essa relação com o boneco não é. Isso a mim me preocupa, desculpa a redundância, mas me preocupa muito, por causa que, às vezes, o aluno chega comigo perto da colação de grau, falta 6 meses, eu peço para ele examinar um paciente, ele fica perdido. Isso preocupa muito. Esse lado tem a ver com tudo que vocês estão recriando? Olha, eu entendo que hoje nós vivemos um grande desafio da formação médica. Porque, por um lado... Parabéns aí em desafio, que a gente completou o primeiro tempo, tá? Tá. Pessoal, um instantinho só que a gente já volta. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia.